Dia de clássico e tem até alguns tricolores que, apesar de todo o mundo saber que é dia de Flu, dia de clássico, dia de buscar a vitória, tá até pensando em perder o jogo. Você vai entender melhor isso daqui nesse vídeo de pré-jogo. Seja bem-vindo, você guerreiro, você guerreira de todo o Brasil e de todo mundo, aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Este vídeo aqui é o pré-jogo de Fluminense e Botafogo, válido pela sexta rodada da Taça Guanabara de 2020 e este jogo será às 4 horas da tarde. A transmissão da partida será feita pelo canal aberto Globo, para quem está no Rio de Janeiro, né? Os outros estados, aí tem alguns que transmitem, enfim, não tem como trazer a lista completa aqui, mas também estará disponível pelo pay-per-view no Premiere, beleza? Então, não se esquece de dar o like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal. Vou falar aqui bastante sobre o jogo, mas antes, se você não está nos estados, não vai poder assistir o jogo na televisão, ou não tem Premiere, e você está num estado onde a Globo não vai transmitir, enfim, aproveita e baixa o aplicativo OneFootball que está aqui no link da descrição, um aplicativo gigante aí que vai te dar os resultados ao vivo e vai te dar também, além disso, notícias. Se você marcar o Fluminense lá como seu time preferido e deixar as notificações ativadas, ele te dá notícias do Fluminense na tela do seu celular, beleza? Baixa no link que tá aqui na descrição. Vamos embora falar de clássico. Vou resumir a história. A classificação tá aparecendo aqui do lado. O Fluminense se encontra na seguinte situação. Como Volta Redonda e Madureira perderam neste sábado, o Fluminense depende apenas dele para passar em primeiro. Classificado já está para a semifinal da Taça Guanabara. Por que ele depende só dele? Porque se ele não perder o jogo, se ele perder o jogo, ele passa em segundo. Se ele não perder o jogo, ele passa em primeiro. E aí tem até alguns negócios, tipo assim, se ele perder de 4-3, ele ainda passa em primeiro porque ele vai ter feito mais gols do que o Volta Redonda. Mas como é um cenário tão diferente assim que não vale nem a pena ficar citando todos eles. Mas basicamente Fluminense perdeu o jogo, passa em segundo, empatou, ganhou, passa em primeiro. E aí, qual seria o sentido do Fluminense, né, que eu falei lá na abertura, querendo até que perca o seu próprio jogo? É porque no outro grupo, já definidas as classificações, o Boa Vista avançou em primeiro e o Flamengo em segundo. Ou seja, como é cruzamento de primeiro e segundo, se o Fluminense perder a partida e passar na segunda colocação, ele pega o primeiro do outro lado, que é o Boa Vista, o que normalmente tende a ser algo melhor, né? Você enfrentar um time pequeno, ao invés de enfrentar um clássico, principalmente com esse time do Flamengo que vem jogando aí e que a gente sabe que a gente não seria nem perto de ser favorito contra eles. Porém, pra mim é muito pior, não muito não, mas é pior a gente ir para uma semifinal contra o Boa Vista com a vantagem de empate sendo do Boa Vista, que é importante lembrar isso. Quem é primeiro lugar, se o Fluminense for primeiro lugar, esse Fla-Flu, o Fluminense pode empatar o jogo que ele está classificado. A gente passar em segundo para pegar o Boa Vista tendo a vantagem do empate e o Fluminense tendo perdido na sequência para o próprio Boa Vista, empatado um jogo de Sul-Americana em casa e perdido um clássico para o Botafogo, isso consegue ser pior do que a gente vencer o Botafogo e ir pegar o Flamengo, a gente com a vantagem de empate. Acho que o cenário do Fla-Flu é melhor, até porque tem sempre aquele negócio, né? O Fluminense está jogando o campeonato, mas não é o mais importante do mundo, não é a Taça Guanabara ou o Campeonato Carioca. Então teria um teste ali contra o Flamengo já, o Flamengo titular, um teste que vai balizar um pouco da Série A. Acho mais interessante, sem contar também que talvez a mesma galera que tá falando perde o jogo pra gente pegar o Boa Vista, que é o caminho mais fácil, ó, tem que usar a inteligência. Não lembra que para ser campeão da Taça Guanabara a gente vai ter que provavelmente ganhar do Flamengo, né, de qualquer jeito, que o Flamengo também não deve perder pro Volta Redonda. E em segundo ponto a gente já enfrenta eles agora com uma vantagem de empate, o que na final não teria, se eu não me engano, não tem essa questão de vantagem de empate. E no final do ano, quando a gente tiver ganho, sei lá, 2 clássicos no ano, aí vão ficar falando, ia não ganhar clássico e etc. Ou seja, a minha opinião é essa. E a de Odair Hellmann aparentemente é a mesma, já que ele vai com a força máxima para esse jogo. Falando de bola em campo, vai entender o porquê das aspas no força máxima, porém eu fico muito feliz de que essa força máxima do Fluminense envolva um trio de ataque formado nas categorias de base lá em Xerém. O Fluminense finalmente conseguiu regularizar boa parte das suas peças ofensivas e vai com o que tem quase
de melhor para essa partida. Os poucos desfalques que tem são o Hudson, que está suspenso, né, 3 cartões amarelos, Matheus Ferraz, Ganso e Caio Paulista, que estarão no banco, porque ainda não tem condições de jogar 100% dos jogos. Matheus Ferraz tá com uma tendinite no joelho, que ele operou, isso é normal, né? Ele operou, ficou 8 meses fora, um jogador já mais desgastado, não vem assim, podendo ser titular, né? E no caso de Ganso, tá ficando pela primeira vez no banco agora, depois de passar por uma lesão muscular também e fazer o reequilíbrio agora no início do ano, reequilíbrio muscular, e também lesão muscular, né? Nesse caso, Caio Paulista, que volta agora e talvez faça sua estreia nesse domingo, começa também no banco. E aí, vamos à escalação. No gol, Muriel, na lateral direita, Gilberto, Lucas Claro e Digão na zaga, Egídio na lateral esquerda, no meio de campo, Yuri, Henrique e Nenê, na frente o trio de ataque com Marcos Paulo, Wellington Silva e Evanilson, todos esses escalados por Odair Hellmann, todo esse trio de ataque aí, formado nas categorias de base de Xerém, além de Digão, que também é de lá. Yuri, Henrique e Nenê. Olha, me parece que se reclamam de lentidão no meio de campo, esse não é um meio de campo muito rápido, né? Eu talvez não iria com essa opção de meio de campo, não. Acho que a gente fica um pouco travado, assim, apesar do ataque ter, em todas as 3 posições, jogadores de qualidade, né, de habilidade e de agilidade, né, não só velocidade, mas agilidade, são jogadores rápidos, o meio de campo não é muito, parece ser mais um pouco engessado. Eu, talvez, aproveitando que o Hudson está suspenso, recuaria o Henrique para primeiro volante, ou até tiraria o Henrique e deixaria o Yuri mesmo, e colocaria ou Iago ou Dodge no meio de campo ali para dar um pouco mais de agilidade como esse segundo homem. Eu imagino que Iago também não esteja jogando porque ele vinha na sequência, né? Ele jogou contra Bangu, contra Flamengo, Boa Vista e o Lacalheira. Foram 4 jogos seguidos, talvez ele esteja sendo poupado desse jogo, porque vem na sequência, o Odair não tá botando a galera para jogar numa sequência direto. Outro ponto agora sobre o ataque. O Fernando Pacheco sobrou pro Wellington Silva, né? Muita gente ficou, caramba, será que o peruano vem para ser reserva de Wellington Silva? Como é que funciona isso? Bem, o Fernando Pacheco só teve 3 treinos com o time do Fluminense. Ele tava lá com a seleção peruana no pré-olímpico sub-23, né? No pré-olímpico de Tóquio, e ele tá jogando janeiro inteiro, treinando intensamente, então também não é bom já colocar ele direto para jogar. E aí, para fechar aqui, né, Caio Paulista, Michel Araújo, Fernando Pacheco, Paulo Henrique Ganso, Miguel. Finalmente a gente tem opções. Esses 5 são jogadores de ofensividade que estarão no banco de reservas contra o Botafogo. São 5 opções que a gente tem no banco. Vamos lembrar, há 2 partidas atrás, as nossas opções eram, inclusive no time titular, Felipe Cardoso, Lucas Barcelos e Matheus Alessandro e Pablo Diego. Acho que subiu o nível, né? Quem apita a partida é o senhor Wagner do Nascimento Magalhães, árbitro aqui da Federação Carioca, obviamente, e que tem ali no seu currículo, sempre precisa ser citado, o erro absurdo na final contra o Flamengo lá no Carioca de 2017, em que claramente o jogador do Flamengo faz o gol, a cabeçada, acho que é o Hever que dá o empurrão no zagueiro do Fluminense e Guerreiro faz no rebote. Claramente ele vê a falta e ele não dá. Mas enfim, no último jogo que ele apitou do Fluminense, nesse ano já contra a Portuguesa, praticamente não apareceu, até deu um pênalti para o Fluminense, que foi bem claro também. Então espero, senhor Wagner do Nascimento Magalhães, que faça uma arbitragem discreta mais uma vez. Não precisa ser o show do jogo, mas precisa marcar falta quando é falta, beleza? Não estarei hoje no Maracanã, já que a gente joga a semifinal provavelmente na próxima quarta-feira, ou quarta ou quinta, mas acredito eu que seja na quarta-feira, se não for contra o Flamengo, né, porque não tem transmissão, mas de qualquer forma não estarei hoje, já foi a 5 jogos, já até me perdi nas contas já, mas enfim, não estarei, mas vou estar na semifinal, beleza? Saudações tricolores, até a próxima, valeu!